Boa noite, pessoal. Voltamos com mais uma live nossa, né? Um meetup, né? Um momento virtual, um bate-papo sobre tecnologia e empreendedorismo. Eu sou o Roger Resmini, eu sou professor da UFR, a Universidade Federal de Rondonópolis, e esse aqui é o nosso estúdio do Colaborama. A gente está ajeitando ainda as coisas, não tem cenário, não tem nada, né? Vendo os equipamentos, mas a gente tem conteúdo para trazer e nós temos feito esse trabalho já há algum tempo, antigamente no presencial e agora no online. E esse programa, ele é o nosso programa de meetups, certo? E ele acontece por uma parceria muito legal com várias empresas e instituições. Então, eu vou nomear algumas aqui: a UFR, o FMT, o FRN, o NEMAT, o programa PIX, a Oficina Maker da UFR, a Incubadora de Empresas Ideias, o Instituto IGELS, o Grupo 20 de Computação Visual e Inteligente, a Rede Inova MT, NEPOT, o Grupo Pixel da Unemat, Parque Tecnológico de Mato Grosso, a CIR, a CECITEC, CECIT, Unicentral, Prefeitura de Rondonópolis, Magtec, AEMPO, Sebrae, Parktec Nova Mutum, Parktec Mutum, desculpa, Ambiotec, Bionova, Microciclo, Auxiliar Contabilidade e Brava Internet. Alguns ajudam com o ambiente do Colaborama e muitos outros trazendo conteúdo para a gente apresentar aqui no nosso bate-papo quinzenal, dá para se dizer assim, né? Nós estamos tentando fazer quinzenal. Bom, a minha área de interesse, de trabalho, já tem algum tempo, processamento de imagens, análise de imagens, mais voltado para imagens na área de saúde, e inteligência artificial, que é o meu grande mote de trabalho hoje. E quando eu vou falar qualquer palestra que me convidam aí para falar de inteligência artificial, a primeira coisa que pergunto é se os robôs vão tomar o meu emprego, certo? Uma piadinha só para descontrair, mas hoje nós vamos falar de biotech. E biotech, eu tenho certeza que passa por umas pegadinhas dessas, né? Umas perguntas infames como essa. Então, eu vou chamar aqui os dois convidados de hoje, o Marcel e a Luciana. Deixa eu colocar na tela aqui. E aí eu vou passar já a palavra para eles se apresentarem e depois a gente vai conversar sobre o estereótipo da biotecnologia, tá certo? Marcel, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço aí pelo convite de poder estar aqui participando desse meetup. Já temos uma interação aí com o Roger e com a Ideia, com o Colaborama há um tempinho, buscando aí um intercâmbio mais a nível nacional, né? Eu falo do Rio de Janeiro, represento, depois eu faço uma apresentação mais formal, mas represento tanto a Ambiotec, que é a Associação Nacional de Biotecnologia, e a Magtec, que é uma empresa de base tecnológica, nascente na universidade, e que tem essa questão aí também de trabalhamos tanto com biotech como com nano. Então, temos o robô no nível nano também, e aí tem essas questões de se vai substituir, tirar nossos empregos, né? Mas o bom é que a gente ainda domina a tecnologia, então está seguro. Fechado seu áudio, Lu. É verdade. Boa noite a todos. Eu fico feliz em poder participar dessa conversa com vocês, né, e divulgar o trabalho que a gente vem fazendo na área de biotecnologia. Meu nome é Luciana, eu sou sócia fundadora da Cellen, que é um laboratório que cultiva célula-tronco para uso veterinário. Pode prosseguir, Roger. Muito bem. Bem-vindos, é um prazer tê-los aqui.
Luciana, você está falando de onde? Eu estou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também. Legal. Hoje, então, para começar a nossa conversa, o Marcel vai fazer uma apresentação mais formal falando da Ambiotech, certo? Isso, vou dar uma apresentada sobre a Ambiotech, vou compartilhar aqui a tela. Qual é a proposta quando a gente começou a interagir aqui com o Colaborama? Não sei se já estão vendo minha tela, Roger, aí você me avisa. Está aparecendo sim, Marcelo. Tá, ok. E aí, como eu comentei, acabo tendo esse chapéu aí da Ambiotech, de representar a associação, e também da empresa da Magtech, né? E aí tinha comentado sobre a Ambiotech, e seria interessante fazer uma apresentaçãozinha breve, formal, assim, sobre a Ambiotech, para todo mundo poder ter conhecimento, que é uma associação de abrangência nacional, né? Eu acho que eu fui para o final dela. Vou dar todo o spoiler aqui da apresentação, mas faz parte. Então, a Ambiotech, ela é uma associação nacional de empresas de biotecnologia e ciências da vida, né? Fazendo uma apresentação mais formal aí da minha pessoa. Eu sou engenheiro químico, graduado na UF, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fica em Niterói, e mestre e doutorando pela COP, UFRJ, tudo na área de engenharia química, com a linha de pesquisa em nanopartículas magnéticas, na verdade, nanopartículas multifuncionais. Depois eu falo um pouco da empresa e explico um pouco melhor o que seriam essas nanopartículas multifuncionais. Mas, além de ser sócio fundador, CEO e CTO da Magtech Brasil, eu também atuo na Ambiotech, na diretoria de relacionamento de PDI Mercado, que é essa interação entre a parte de pesquisa e desenvolvimento e colocar um produto no mercado, né? Então, justamente, essa apresentação aqui inicial é justamente para mostrar, falar um pouco sobre a Ambiotech, apresentar a associação, e quando a gente fala de biotecnologia, ela está em várias coisas, em várias aplicações, até, às vezes, num trabalho... O que aconteceu? O Marcel caiu. Ele sumiu, desapareceu. Vamos perguntar aqui para ele no telefone o que aconteceu. Caiu Daqui a pouco ele totalmente volta. aqui. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele consegue conectar novamente. Daqui a pouco ele volta. Bom, o Marcel falava que ele fez a graduação na UF, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado também na UF. Você fez aqui no Rio? Você fez em Niterói? Niterói, isso. Mas eu fiz na computação. Mas você se formou no Rio também, a graduação também? Não. Eu me formei aqui em Mato Grosso. Tá. Veio para o Rio para fazer o mestrado e doutorado. E é engraçado, né? Porque daí vocês se aproximaram e tal, e não tem nada a ver com o fato de a gente ter estudado lá na mesma instituição, né? Eu estudei na Rural. Na Rural. Na Rural. Fiz mestrado e doutorado lá também. Legal. Luciana, está demorando aqui. Eu sei que a gente vai estragar a programação do Marcel, porque ele tinha feito todo um gancho. Vamos inverter, né? Tudo bem, não tem problema. A gente improvisa. Voltou um aqui. Não foi ele. Então, vamos... Se quiser compartilhar a tela, a gente coloca a sua apresentação na frente. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Na verdade, ela já estava compartilhando. Tá aparecendo? Aí, tá na tela. Então tá. Posso começar? Pode ir, por favor. Boa noite a todos novamente. Eu sou Luciana, sou médica veterinária, tenho mestrado e doutorado na área de medicina veterinária.
E depois que eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar na Fiocruz como pesquisadora visitante, e lá eu comecei a trabalhar com célula-tronco e acabei participando de vários estudos que envolviam, né, o uso de célula-tronco em pacientes humanos na época, né? E a partir daí, quando eu conheci uma equipe que tinha toda a expertise em cultivar célula-tronco, né, eu tive a ideia de montar o laboratório para produzir célula-tronco para uso veterinário, né? E assim nasceu a Cellen. Então, a Cellen é um laboratório que cultiva célula-tronco para o tratamento de animais, especificamente para o tratamento de cães, gatos e cavalos. E aí, para contextualizar o que a gente faz, eu vou começar falando que existem algumas lesões e doenças que acometem os animais, para as quais o tratamento convencional é apenas paliativo e não oferece perspectiva de cura ou melhora da qualidade de vida. E aqui a gente tem um cachorro que sofreu uma lesão traumática da medula espinhal, e aqui um cão que foi submetido a uma cirurgia para a colocação de uma prótese no quadril, né, por conta de uma degeneração articular, uma osteoartrose. Em ambos os casos, o prognóstico é muito ruim, e muitas vezes esses animais acabam sendo eutanasiados, né, o que gera um grande sofrimento. Aqui tem um outro animal que eu trouxe um vídeo, que é o Dunga, que por conta de uma hérnia de disco, ele perdeu completamente os movimentos dos posteriores, né, chegou a apresentar um quadro de paraplegia, e a gente vê o Dunga com uma dificuldade, uma limitação de movimento nos posteriores. E atualmente, a gente pode dizer que, felizmente, existe um tratamento inovador capaz de oferecer perspectiva de cura e melhora da qualidade de vida para esses animais que eu mostrei para vocês. E esse tratamento é o tratamento com célula-tronco mesenquimal, né, que se insere no ramo da medicina regenerativa. E a gente pode dizer que, atualmente, nenhum outro tratamento comercialmente disponível tem o mesmo potencial que as células-tronco mesenquimais na regeneração de órgãos e tecidos lesionados. E o que a gente precisa para que essas células-tronco cheguem até aqueles animais que eu mostrei para vocês? A gente precisa de um veterinário que faça o diagnóstico e indique o tratamento e de um laboratório que produza as células-tronco para o veterinário tratar o paciente. E é isso que a gente faz. A gente produz essas células para que animais como o Dunga possam recuperar a sua qualidade de vida. E aqui a gente vê o Dunga 45 dias após receber uma aplicação de 20 milhões de células-tronco, né, no sistema nervoso central. E o que a gente entrega para o nosso cliente, né? O que a gente entrega para o veterinário? A gente entrega uma seringa, normalmente com 20 milhões de células prontas para aplicação. E, felizmente, né, além do Dunga, a gente tem vários casos de sucesso, como o cavalo Guarumã, que é um cavalo importante do Turf Nacional e sofreu uma fratura muito grave por ocasião de uma corrida. E aí ele foi tratado com célula-tronco e pouco tempo depois ele voltou a treinar, se recuperou e novamente foi campeão de uma prova muito importante do Turf Nacional. Esse caso ganhou bastante repercussão na mídia, né? Realmente nós ficamos muito felizes com esse resultado. Aqui a gente tem o caso de uma gatinha que tinha lesões inflamatórias graves, né, na boca, né, recebeu um diagnóstico de gengivite, estomatite felina. Ela já tinha muita dificuldade para se alimentar, já estava fazendo uso de sonda. E o veterinário decidiu fazer o tratamento com célula-tronco mesenquimal. A aplicação foi feita, né, diretamente nas lesões. E 7 dias após a aplicação, né, ela já apresentava uma redução significativa das lesões inflamatórias e já conseguia se alimentar sozinha. Eu trouxe alguns outros casos, né, que realmente deixam a gente bastante motivados. Aqui a lesão no tendão de um cavalo de hipismo. Aqui a gente vê a área de lesão, né, através do exame ultrassonográfico. E aqui a gente vê o preenchimento da lesão 20 dias após a aplicação de célula-tronco. Aqui a gente observa a aplicação de célula-tronco intraocular em um cavalo de corrida. Aqui também por ocasião de uma cirurgia, aplicação de célula-tronco intraocular também.
aplicação de célula-tronco no tratamento da doença renal. Aqui o veterinário optou por aplicar a célula diretamente no rim, né? Esse animal está sedado e essa aplicação foi guiada pelo exame ultrassonográfico. De uma maneira geral, a gente pode dizer que as células-tronco mesenquimais têm sido indicadas, né, para tratar lesões ortopédicas, né, lesões de tendão, de articulação, de ligamento, lesões de disco intervertebral, né, fraturas, lesões neurológicas, lesões renais, lesões oculares e doenças imunomediadas de uma forma geral, como dermatite atópica, gengivite. A gente tem desenvolvido projetos de pesquisa, né, buscando o desenvolvimento de novos produtos, e aí a gente tem trabalhado também com biomaterial associado à célula-tronco. Aqui a gente desenvolveu um biomaterial a partir de membrana amniótica para uso em lesão ocular e lesão cutânea, e aqui esse biomaterial estaria associado à célula-tronco. A gente vem buscando também identificar novas fontes de células-tronco mesenquimais, aqui um fragmento da membrana amniótica canina, né, a partir da qual a gente conseguiu isolar e cultivar célula-tronco. E aqui o desenvolvimento de um produto para uso ortopédico, né, principalmente em fraturas, e aqui a gente tem a associação da célula-tronco com fatores de crescimento. E o projeto também de escalonamento, né, da produção de célula-tronco, né, a produção em escala, visando, né, maior eficiência e menor custo desse produto final. E como que a nossa empresa, né, tem funcionado? Então, a gente, né, obtém essas células de animais, tecidos de animais doadores. Esses doadores são jovens e saudáveis, e o tecido a partir do qual a gente obtém a célula-tronco pode ser tecido adiposo, pode ser medula óssea, pode ser a placenta, que é descartada depois do parto. Esses doadores são testados para várias doenças, essas células são cultivadas, são caracterizadas, né, para a gente ter certeza que se trata da célula-tronco mesenquimal, são criopreservadas, e aí, quando o veterinário indica esse tratamento para algum animal, ele faz a solicitação da célula para a gente, né, através do preenchimento de uma requisição de serviço, na qual ele vai dizer quantas células ele quer, né, em quantos ml, se ele quer que a gente fracione essas células em várias seringas. E a gente vem estabelecendo uma rede de veterinários parceiros, né, para a gente poder realmente fazer com que essas células cheguem até os pacientes. Porque normalmente quem entra em contato com a gente é o dono do animal, né, que está na internet procurando uma solução para o seu animal de estimação, que parou de andar por conta de uma hernia de disco ou que tem uma doença renal grave. Então, esse dono, esse pet, esse tutor, ele entra em contato com a gente e ele sempre pede indicação de veterinários que possam realizar o tratamento. E aí, tutores de todas as regiões do país entram em contato com a gente. Então, a gente tem uma rede de veterinários, aqui tem só alguns, mas felizmente essa rede tem se ampliado, né, constantemente. A gente já tem veterinários parceiros em várias regiões do país. E a gente pode indicar esses veterinários para esses tutores, né? E o que a gente tem buscado atualmente? A gente tem buscado, né, investimento, para investir em marketing, para investir na capacitação de veterinários, porque ainda são poucos veterinários que têm essa experiência. A gente, né, precisa investir na estrutura laboratorial para poder aumentar a nossa produção e investir também no desenvolvimento de novos produtos. E a gente vem buscando também parcerias comerciais. E aí, a nossa, né, associação com a incubadora IDEA, né, a princípio por conta do edital RAI do CNPq, né, tem também aberto novas possibilidades para a empresa. Né, através da IDEA, a gente né, conseguiu manter um contato permanente com a Ângela, com a Regina, e elas já nos colocaram em contato com veterinários do Mato Grosso, de Rondonópolis, da Primavera do Leste, e a gente já teve até uma experiência bastante positiva, né? A gente enviou célula-tronco para um veterinário
de Primavera do Leste tratar um cavalo em Rondonópolis, e era um cavalo que tinha uma doença grave, que é a laminite, né, que muitas vezes acaba resultando na eutanásia desse animal. E esse veterinário ficou extremamente satisfeito, né, com os resultados que ele obteve com o uso da célula-tronco nesse paciente. Então, a gente ficou muito feliz, né, em ter esse primeiro caso de sucesso com essa parceria, e a gente quer muito poder realmente expandir essas parcerias aí no Centro-Oeste. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço pela atenção. Roger? Oi, obrigado, Luciana. Nada. E o Marcelo não voltou? Voltou, deixa eu colocar ele tá. aqui de novo. Emocionante, viu? Que bom. Muitos casos aí bem impactantes, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigada mesmo. Marcel, como você caiu, a gente inverteu a ordem do planejado, tá? Problemas de home office. Faz parte. Então, assim, você quer continuar agora de onde parou? Pode ser. Nós estragamos com o case, né? Que a Luciana seria o case, mas aí você faz o link inverso agora. Com certeza. Eu acho que nessa parte de me apresentando até, não é isso? Estava apresentando a Ambiotech. Já estava na apresentação da Ambiotech? Isso. Tá, ok. Vocês estão vendo minha tela? Não está aparecendo nada. Não, aqui. ainda não. Não? Então deixa eu compartilhar de novo, que deve ter... Agora sim. Aí, agora está em tela. Tá, ok. Então, como estava falando, não sei, talvez vai ficar uma partezinha repetida, mas a Ambiotech ela é oficialmente a maior rede brasileira de negócios e empresas inovadoras do setor de biotecnologia. Ela foi fundada em 2010 como uma associação sem fins lucrativos que apoia a inovação e o empreendedorismo como ferramentas para o fortalecimento e a competitividade industrial. Uma curiosidade sobre até o nome da associação é que inicialmente ela era Ambiotech com M, que ela é nascente em Minas, então era uma associação mineira, só que foi tomando um caminho muito, crescendo bastante e percebeu que teria que ser uma associação nacional. Então continuou sendo Ambiotech, mas agora com M de associação nacional. Então a Ambiotech tem 10 anos de história, com uma representatividade aí de mais de 40 missões em feiras de negócios, tanto nacionais quanto internacionais. Tem uma representatividade bem grande em feiras de negócios em biotecnologia. Um histórico de captação de recursos públicos nacionais e internacionais, reconhecimento governamental, reconhecimento internacional público e privado, várias alianças estratégicas e acordos de cooperação, que eu vou comentar um pouco mais detalhado à frente. Também a primeira instituição nacional a criar a cultura de cooperativismo entre pequenas e médias empresas nacionais do setor de biotecnologia. Atualmente, foi na vigência de 2020, iniciou uma nova presidência, que, como é uma associação, é um sistema de eleição que tem presidências de 2 em 2 anos, então atualmente a gente está sobre a presidência da Vanessa Silva e vice-presidência da Mabel Alvarado, e a Ambiotech nessa última gestão, nesse biênio de 2020-22, ela tem tomado uma estrutura um pouco diferente, que antes era uma estrutura um pouco centralizada de gestão, e agora a gente está trazendo mais para próximos associados, representando a associação, né? Que, como eu digo, não existe associação sem associados, né? E ninguém melhor para representar a associação do que os próprios associados e demonstrar quais os interesses que tem dentro desse mercado. Então, agora a estrutura da Ambiotech tem um conselho diretor, então tem algumas diretorias aí estratégicas.
Então, aqui mostrando o setor do financeiro, de relação internacionais e comércio internacional, tem a diretoria de assuntos regulatórios, de saúde animal, a de life science e insumos estratégicos, a de articulações institucionais, a de mercado IVD, né, diagnóstico in vitro, e a diretoria de relacionamento de PDI mercado, que é a diretoria que eu represento no momento. Aqui, pontuando brevemente um direcionamento estratégico que a gente fez de 2020 para 2022, tem a questão aí apontado como a inauguração de uma plataforma de negócios da Ambiotech para facilitar esse contato entre empresas e a geração de negócios, e essa plataforma a gente já está implementando, está em etapa de teste com alguns associados e logo vai estar aberto para todos. O fortalecimento da rede através do empoderamento dos associados, que é a criação de comitês, que eu vou explicar um pouco melhor mais à frente. Criação de novos hubs Ambiotech, justamente porque, como ela deixou de ser uma associação mineira e passou a ser uma associação nacional, a gente está batalhando nessa capilaridade por todo o cenário nacional. Até essa interação, a gente já vem fazendo interações com todos os estados, mais para frente eu vou mostrar, mas a gente já tem até interações aí iniciadas no Mato Grosso. Ampliação das ações em todo o Brasil, envolvendo atores de diferentes regiões, isso está até bem dentro da minha pauta, da minha diretoria. E também o desenvolvimento de relatórios de inteligência de mercado também é uma ação estratégica aí, porque todas as empresas têm que ter essa parte de mapeamento de mercado e principalmente no mercado de biotecnologia, né? Os associados representam as mais diversas áreas, como eu falei, biotecnologia é um mundo, né? Então, algumas áreas chaves aí de que tem empresas representantes na Ambiotech. Temos de tecnologia em saúde humana e animal, diagnóstico molecular e genético, diagnóstico in vitro, controle laboratorial, biomateriais, medicina regenerativa, como foi até o case aí da Lu, da Cellen, a terapia celulares, clonagem vegetal, soluções de alimentos e agro. Como eu comentei anteriormente, no Mato Grosso tem uma representatividade essa parte de agronegócios e que acaba tendo um braço em biotecnologia. É uma área até que a gente tem estimulado mais atualmente. Soluções industriais e de meio ambiente, temos vários representantes temos empresas dos mais diversos tamanhos, temos empresas com porte grande e até de estrutura industrial, que isso é bem interessante para movimentar essa cadeia produtiva em bionegócios, né? Digital Health também é uma outra área de atuação. Algumas ações, como eu comentei anteriormente, mas reforçando, a promoção de negócios, participações em feiras e congressos, consultorias e treinamentos, apoio aos processos regulatórios. A parte regulatória da Ambiotech é muito forte, principalmente a interação junto à Anvisa e também ao MAPA, alguns outros órgãos regulatórios também. Relatório de inteligência de mercados, comitês técnicos e a plataforma digital dos associados são algumas ações que estão em movimento. A associação também conta com uma gama de parceiros nacionais e internacionais, e a gente vem investindo bastante nesse formato de parceria. Às vezes, mesmo não sendo associado, é interessante algumas instituições serem vinculadas como parceiros, então a gente tem trabalhado bastante nisso. E uma novidade, como eu comentei, são os comitês, que veio atrelado a essa estrutura de diretorias. Então, de algumas diretorias, desdobraram alguns comitês. O que são esses comitês? São grupos temáticos que a gente discute com os associados e com os parceiros temas pertinentes a essas áreas. Eu fico responsável pelo Comitê de PDI Mercado, onde a gente traz vários pontos justamente dessa interação da universidade com o mercado, que a gente sabe que tem a lei de inovação aí facilitando isso, mas não adianta ter uma lei e não ter uma política de inovação implementada, então a gente trabalha bastante em cima disso, tentar replicar mecanismo de inovação que funciona em outras regiões, e a gente tem visto que tem dado bastante certo.
Comentando rapidamente das propostas do meu comitê específico, né, do comitê que eu sou responsável, que é do relacionamento PDI-mercado, a gente vem abordando a consolidação de um ambiente de inovação em biotecnologia em cenário nacional, a aproximação de unidades de pesquisa e ensino ao setor industrial. Biotecnologia é sempre fronteira de conhecimento, então é muito estratégico a aproximação de universidades e centros de pesquisa, promoção de ações consistentes de integração de PDI e mercado, desenvolvimento de políticas de inovação, como eu comentei, aplicar essa lei de inovação, criar políticas de inovações que possam ser replicáveis a nível nacional, e discussões abertas, pesquisa, ensino, mercado, indústria, fomento, que são pontos interessantes aí. O fomento é até um ponto que a gente iniciou a interação com a ideia, por exemplo, que foi por algum edital que eu posso comentar um pouco melhor ao final. Essas parcerias a gente tem estimulado bastante. Aqui são umas parcerias mais recentes que a gente tem feito. A gente se aproximou aí, teve um evento recente de apresentação da parceria com o Instituto Butantan, também com a Fiocruz, vai acontecer nas próximas semanas, com o Sistema S da Firjan, vários parques tecnológicos, algumas outras instituições e centros de pesquisas, universidades públicas e privadas. No próprio Mato Grosso, a gente já interagiu com a UFMT, também com a UFR, né? A gente está em processo de negociação também, de aproximação com a própria ideia. E aqui eu apresento alguns associados da Ambiotech. Aqui até a Magtech está como uma das associadas. A Magtech é a empresa que eu represento, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre a Magtech. Mas, no geral, sobre a Ambiotech, essas são as informações a níveis mais amplos para vocês conhecerem um pouco mais. E aqui eu deixo o site da Ambiotech e os contatos em redes sociais, que é a Ambiotech Brasil. A ideia era esse panorama mais genérico sobre a associação e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Nos sites tem tantos e-mails dos diretores, dá para enviar e-mail diretamente. Para informações sobre a associação, tem uma aba no site apenas sobre isso, me coloco à disposição também. Muito bem, Marcelo. Agora o Marcelo vai trocar o chapéu, vai tirar o da Ambiotech e pôr o da Magtech e vai continuar a apresentação, não é isso? Exato. Eu acho que talvez vai abrir uma planilha aqui no meio do caminho, porque eu apertei o Excel sem querer, mas vamos ver. Vou falar um pouquinho, a ideia aqui é justamente apresentar um pouco sobre a Magtech, que a proposta do tema apresentado hoje é falar da biotecnologia, então eu quis trazer aí o cenário da biotecnologia a nível nacional, com esse chapéu aí da Ambiotech, e agora eu vou estar falando sobre a Magtech, que é a empresa que eu sou sócio fundador e represento aí a parte, tanto como CEO como CTO da empresa, né? A Magtech, ela aborda soluções em nanotecnologia. Ela é uma empresa de base tecnológica, nascente na universidade, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem uma interação com a universidade muito próxima, baseado aí em lei de inovação, e ela é atuante no mercado de nanotecnologia e biotecnologia. O mercado de nanotecnologia, ele é um mercado que movimenta aí, tanto questão financeira quanto impactos bem relevantes, mas esses números eles não são muito expressivos em todas as áreas, mas quando a gente casa ele com a área de saúde, tem bastante potencial, até porque a gente está falando produzir produtos nanotecnológicos para aumentar a escala disso, nem sempre passa a ser vantajoso, mas para aplicações biológicas em saúde, a gente precisa de concentrações baixas, até para não ser tóxico para o organismo, então acaba tendo possibilidades aí bem interessantes. Uma temática nesse contexto de saúde é o câncer, que ele acomete aí
grande parte da população e é uma das doenças que causam mais casos de mortes no mundo. Até porque a gente tem aí cada vez mais aumentado a expectativa de vida, então com esse aumento de expectativa de vida é uma doença que é lógica de acontecer, né? Porque a gente está ali com mais tempos de multiplicações celulares, então mais chances de ocorrer erros nessas multiplicações. E aí o que tem a ver a nanotecnologia com isso? Que com esse crescimento desses casos de câncer, se torna necessário a criação de novas metodologias de diagnóstico e tratamento oncológico, e a gente pode acoplar a nanotecnologia a isso, com soluções, por exemplo, de tratamento usando a nanopartícula, com tratamentos por hipertermia magnética, que eu vou explicar um pouco melhor na frente. Então, a proposta da Magtec é utilizar essas nanopartículas magnéticas que poderia atuar em diversos mercados, mas a gente está com foco em medicina e dá para aplicar na área médica em vários casos, tanto em célula-tronco, como a Luciana apresentou a parte da atuação da Cellen. Transplante de órgãos é um exemplo que eu posso trazer um pouco mais à frente, mas a gente foca na parte oncológica, tanto diagnóstico e tratamento oncológico. No momento, a gente tem uma série de serviços de P&D e estamos desenvolvendo alguns produtos para introduzir no mercado, que eu vou contar um pouco mais a trajetória e em que ponto a gente está. Então, a nossa tecnologia ela consiste no desenvolvimento de nanopartículas multifuncionais, que a base delas são partículas magnéticas, que as partículas magnéticas elas têm várias propriedades interessantes, tanto de contraste de imagem, quanto essa capacidade de liberação de calor, que eu vou explicar um pouco melhor a seguir. Essas nanopartículas elas podem estar associadas aos marcadores fluorescentes, podem estar associadas a fármacos. Todo esse sistema pode estar encapsulado em uma nanopartícula polimérica, que pode ser natural ou sintética, e na superfície desse material a gente pode colocar marcadores específicos que direcionam esse sistema para algum local de interesse. E também a gente pode pôr, por exemplo, até marcadores radioativos, radiofármacos, né? Então, aqui a gente teria um caso de um sistema de tratamento oncológico altamente tecnológico, avançado, aí, que a gente teria um sistema que poderia ser tratado por radioterapia, por quimioterapia, por causa do fármaco, uma liberação controlada, porque eu só libero esse quimioterápico na hora que ele encontra a região de interesse por causa desses marcadores biológicos, e com a aplicação de um campo magnético alternado, essas partículas magnéticas aquecem, favorecem a liberação desse fármaco, e aí eu tenho uma liberação de fármaco localizada, e eu aumentando o tempo de aplicação desse campo, essa partícula aquece, tendo um tratamento por aumento de temperatura também. Isso, com certeza, para chegar no mercado como um tratamento, tem ainda bastante barreira regulatória, a gente está caminhando para isso, mas aí tem todo isso aqui a gente desenvolve já a nível de pesquisa, a gente consegue desenvolver várias combinações desse sistema, pode ser só a partícula com uma biomolécula, só o polímero com um fármaco, tem várias possibilidades de interação. Então, a gente está falando, na verdade, de uma plataforma tecnológica que inclui tanto as partículas magnéticas, quanto marcadores fluorescentes, quanto encapsulamentos a nível nano em matrizes poliméricas. Aqui, por exemplo, é até uma ilustração, uma imagem de microscopia de transmissão, que aqui a escala, a ordem de grandeza é em nanômetros, que ele está um aglomerado magnético em uma cápsula polimérica, aqui um aglomerado magnético em uma cápsula de sílica, para ser mais biocompatível e que possa ser injetado na corrente sanguínea e entregar na região de interesse. Essas esferas mais abaixo são microencapsulamentos, são encapsulamentos já maiores, nesse caso aqui já é visível a olho nu, que também pode ser feito em nanoescala. Então, tem diversas áreas de atuação. Aqui é o nosso interesse principal, é a hipertermia magnética, como eu comentei. E o que seria essa hipertermia magnética? Essas nanopartículas magnéticas, quando eu aplico um campo magnético alternado, elas liberam calor,
e essa liberação de calor, uma vez que elas estão no tecido tumoral, elas matam essas células tumorais. Aqui, comentando de prototipagem de produtos, isso é uma parte mais técnica, mas é justamente as propriedades dessas partículas. Elas liberam calor apenas quando está aplicado esse campo, que às vezes fica aquela questão, eu vou passar numa porta de banco que tem uma coisa magnética e ela vai começar a aquecer? Não, porque também é campo magnético alternado e tem um tempo e ela não tem essa esterese magnética. Então, quando tira o campo, ela não corre o risco de liberar o calor. E aqui algumas imagens só confirmando como são essas partículas que às vezes ficam um pouco distante da gente imaginar. E trazendo algumas outras aplicações, daria para a gente aplicar essas nanopartículas magnéticas a várias situações, até casos industriais, por exemplo, de inspeção de falhas em equipamentos, que a gente pode usar essas nanopartículas para ver se um reator metálico ele está com alguma fissura que não dá para ser vista a olho nu. Aí a gente pode aplicar uma corrente elétrica nesse reator e aí aproximar essas partículas magnéticas e elas vão ficar concentradas justamente nessas ranhuras, e aí a gente consegue ver a olho nu e antecipar falhas e corrigir aquele equipamento, por exemplo. Remoção de vazamento de petróleo, a gente pode colocar nanopartículas magnéticas que elas têm afinidade pelo óleo, e aí a gente depois passa algum sistema magnético para recolher esse óleo, porque ele está impregnando a partícula magnética, e depois a gente consegue recuperar tanto o óleo quanto a nanopartícula. Tratamentos de água, que, por exemplo, até na área de petróleo, as tubulações costumam ter problemas de incrustação, de formação de sólidos na tubulação, e que a gente pode utilizar sistemas de nanotecnologia para impedir que isso aconteça. E para a área mais biológica, a gente pode usar como suporte enzimático, que essas enzimas, elas aceleram reações. Então, no processo, por exemplo, até de produção de cerveja, que utiliza enzimas, essa enzima poderia ser reutilizada se ela está impregnada em uma partícula magnética. Em reatores biológicos, a gente pode melhorar a homogeneidade do sistema empregando essas nanopartículas. A hipertermia, que eu já tinha comentado, pode ser utilizado para tratamento e também para diagnóstico, para a gente localizar no organismo. Em terapias celulares, por exemplo, até a célula-tronco, se eu quiser rastrear essa célula-tronco para confirmar que ela entrou naquele tecido, que ela se diferenciou naquele tecido de interesse, poderia ser feito, essa imagem aqui toda azulzinha, que ela está com a partícula magnética dentro da célula, aí essa célula, por exemplo, como foi mostrado pela Luciana, que é injetado no animal, ela estaria marcada. Aqui eu estou vendo por microscopia óptica, mas eu poderia ver por exame de ressonância magnética. Então, é um contraste de imagem para confirmar que aquela célula movimentou para o local de interesse. E aí é um exame menos invasivo. Teranóstico tumoral, que é justamente exame de imagem. Teranóstico é diagnóstico e tratamento. Eu posso direcionar essa nanopartícula para uma região que eu faço diagnóstico por ressonância magnética, tendo imagens, e faço tratamento por hipertermia magnética, como foi apresentado anteriormente. Aí dá até para o Roger fazer a parte aí de tratamento de imagens. Temos que conversar a respeito depois, Roger. Tem essa parte que eu acho super interessante de aplicação em até transplante de órgão, para armazenamento de órgãos. No Brasil, isso não é muito utilizado, porque transplante de órgão no Brasil, geralmente o doador está do lado de quem vai receber e já faz a cirurgia direto para o paciente, mas em alguns outros casos, guarda esse órgão congelado e na hora que vai descongelar esse órgão, acaba tendo perda dele, porque imagina você congelar um coração, que é um tecido que tem musculatura, e depois descongelar ele rapidamente, ele pode ter perdas dessa elasticidade. Então, se eu congelo dentro de uma solução contendo nanopartículas e eu descongelo aplicando esse campo magnético, esse descongelamento é muito mais controlado e aí eu não vou ter essa perda desses órgãos.
Falar aqui brevemente a trajetória no sentido de estruturação da empresa para mostrar algumas oportunidades aí para quem até tem vontade de estruturar a empresa, principalmente na área de biotecnologia, mas também em outras áreas. A gente passou por uma série de treinamentos e capacitação. Eu costumo dizer que produzir nanopartícula para tratar câncer é fácil, o difícil é estruturar uma empresa, que aí a gente já tem toda a formação tecnológica, mas ninguém da equipe tinha a formação empreendedora. Então, a gente passou por processos de incubação, por processos de pré-aceleração, de acelerações, agora a gente está até num processo de internacionalização da empresa. E aí, algumas dessas oportunidades foi justamente passar por uma incubadora de empresa aqui na UFRJ, passamos pelo programa em parceria com a Universidade de Berkeley para o treinamento de Lean Startup, passamos pelo Shell Iniciativa Jovem, que é um programa de pré-aceleração de empresas, pelo ProInter, que é esse de internacionalização de empresas, e brevemente também só outros exemplos que a gente pode atuar com nanotecnologia que são mais recentes, o desenvolvimento de kits diagnóstico, por exemplo. Esse é um projeto em parceria com alguns professores da universidade, que é uma solução para diagnóstico, que aqui, no caso, foi para a COVID, mas que pode ser replicado para outras doenças. É um projeto que a gente tem em andamento. E terapia celular de rastreamento por ressonância magnética, que tem a ver com essa parte de rastreamento de célula-tronco, por exemplo, que a gente pode marcar a célula com partícula magnética e injetar essa célula no animal e conseguir monitorar para onde que essa célula caminha por ressonância magnética. Então, aqui a gente tem uma combinação dessa nanotecnologia de partículas magnéticas com a terapia avançada com células-tronco. Falando brevemente de alguns apoiadores e parceiros, a própria Ambiotech, o Sebrae, o ProInter, vários laboratórios da universidade, e aqui aproveitar o momento para oficializar aí, tem vontade de colocar a logozinha, mas aí estava esperando vou solicitar formalmente aí uma aprovação da gente colocar a ideia, o colaborama, que a gente já vem estreitando essa relação, né? E aqui eu deixo os contatos da empresa. Nas redes sociais a gente está como Magtech Brasil e me coloco aí à disposição para qualquer dúvida e interação. Muito bom, Marcel. Muita coisa, hein? Gigante a linha de atuação, né? As possibilidades da atuação da Magtech. Para a gente continuar a nossa conversa, então, agora começar a conversa mesmo, depois dessas apresentações, você falou Marcel, falou de muitas áreas de atuação, tem isso, né, não a respeito de Brasil, né, quando a gente fala de Brasil, tem uma atuação, o Brasil é muito forte, petróleo, por exemplo, você falou lá da coleta de petróleo e tal. Tem uma área assim que seja, ou algumas áreas que sejam mais fortes no Brasil, mais direcionadas, assim, para a gente situar a aplicação de biotecnologia. Em relação à biotecnologia no geral, né? Isso. Então, até pela questão da Ambiotech, né, a gente vem mapeando esses mercados e o que a gente percebe é que acaba tendo até um regionalismo, né? Algumas regiões acaba sendo mais forte em uma área do que na outra. Igual a gente atua aqui no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, como eu comentei, para a região mais centro-oeste, a gente tem visto forte essa parte de agronegócios, até um projeto que eu tenho com uma parte mais, com um pesquisador da Fiocruz, para pesticidas, por exemplo, até que aí cruza as informações, né? A gente trabalha com nanoencapsulamento, tirando a parte magnética,
ele tem uma proposta de um biocida, que é um fungo que parasita o inseto, mas esse fungo não podia estar em contato com água, e aí a gente nanoencapsulava, microencapsulava, né, porque era uma questão um pouquinho maior. Microencapsulava em uma cápsula polimérica natural, mas aí é uma aplicação em agronegócio, na parte mais ambiental. No Nordeste tem um polo forte, tanto de nanotecnologias, até essa parte de grafeno, tem um centro de produção que está sendo até uma área estratégica a nível nacional, né, até mapeado aí pelo governo. Atualmente saíram algumas matérias reforçando essa área de grafeno. Tem uma área até que puxa ainda para essa parte de nanotecnologia. Tem uma empresa que é até associada da Ambiotech, que está lançando no mercado algumas soluções com nióbio, que estava tanto para diagnóstico e agora tem umas soluções para agronegócios, justamente para poder, como nutrição de plantas, por exemplo. Uma oportunidade muito grande que a gente tem visto que acabou tendo, por um momento, morreu aí até por uma questão legal, que é o acesso a patrimônio genético, que eu falo que é um potencial incrível a nível nacional. O que seria esse acesso a patrimônio genético? Tem várias, por exemplo, plantas, tanto flora quanto fauna, que no Brasil não tem, que só tem no Brasil e não tem em mais nenhum lugar do mundo. Como se for, por exemplo, extratos de plantas que poderiam ser utilizados tanto para finalidades medicinais ou para vários outros fins. Mas veio uma lei de acesso a patrimônio genético que era até para barrar que empresas estrangeiras pegassem esse patrimônio genético, né, e levasse para fora, mas acabou criando uma barreira interna também, porque a lei se aplica para a gente que é brasileiro. Para quem é de fora, acaba não aplicando. E aí isso assustou um pouco algumas empresas que trabalhavam com acesso a patrimônio genético, mas que é uma oportunidade incrível de gerar produtos nessa área. Então, é uma coisa que a gente vê que está voltando a crescer. Tem essas questões de terapias avançadas, como é a atuação da Luciana. Nessa área de terapias avançadas também tem umas questões de esferoides, microfluídica, que é também bastante fronteira de conhecimento para essa área farmacêutica. Diagnóstico in vitro é uma área bem grande, que é justamente nesse momento de Covid, são esses testes rápidos. E uma questão até estratégica a nível nacional é a questão de produção nacional. A gente tem uma capacidade de produção nacional muito boa e muito competitiva com o cenário internacional, e aí a gente fica a reflexão de que a gente tem que parar de ser um país só de exportar matéria-prima, e a gente tem capacidade de exportar produtos altamente tecnológicos e que tem competitividade aí internacional. E até o mercado interno, a gente importa muita coisa. Essa pandemia veio muito mostrar isso, que a gente tem importado tudo e tem capacidade de produzir nacionalmente. Até na Ambiotech a gente tem rodado uma entrevista, uma pesquisa de mercado justamente disso, que temos potencial de produção nacional. E qual é a área que a gente já produz ou que tem estrutura para produzir, mas talvez ainda não produz, até porque tem aquele medo de vou competir com uma grande multinacional? Sim, às vezes dá, e a gente talvez é só o mercado que pode mudar. E o mercado, quando a gente fala de biotecnologia, não é só atender mercado nacional, tem potencial de exportar essa tecnologia. Então, assim, a parte de biotecnologia vai desde agronegócios até nanotecnologia, até remediação ambiental, até a parte super aí de tratamentos super avançados, né? Então, tem um universo aí de possibilidades. Sim, muito grande. E a questão, por exemplo, eu tenho um colega que trabalha com recuperação de áreas degradadas, né, meio ambiente. E o trabalho para ele, a pesquisa, demora anos para conseguir ter um impacto, né, esperado, né, numa área que foi completamente degradada, até recuperar, né, restaurar tudo isso. A Luciana falou do caso lá eu esqueci o nome do cachorrinho, que ele... Dunga, tá fechado. Dunga, exatamente. O Dunga é famoso, todo mundo gosta dele. Mas foi um caso de aplicação de
40 milhões de células-troncos em 20. 10 dias. 10 dias ele já estava... Não, o segundo vídeo foram 45 dias depois de uma aplicação. Mas mesmo assim, é muito rápido, né? Muito rápido. Pode variar de animal para animal a recuperação, mas de uma forma geral a resposta é bem rápida. Né? Tem animal que não responde ao tratamento, é claro. Felizmente é a minoria. Então, era nesse sentido aí. O que varia a velocidade da recuperação? Ele pode não recuperar pelo dano ser muito grande, ou um animal de grande porte, por exemplo, o cavalo, ele vai demorar mais para recuperar pelo porte? Quais são as variáveis? Então, uma questão é o tempo da lesão, né? Se é uma lesão recente, a chance de recuperação sempre é maior, né? E a extensão da lesão também, realmente, né? Quando é uma lesão também muito extensa, às vezes você precisa associar a célula a um biomaterial ou fatores de crescimento, né? Só a célula sozinha pode não conseguir regenerar aquele tecido lesionado por conta do tamanho mesmo. Mas, felizmente, né, realmente a gente tem tido uma taxa de sucesso em torno de 80%, né, dos casos tratados. Né? Lesão neurológica realmente é sempre um desafio. Né? Tem animal que às vezes já está sem andar 3 anos, então pode ser que ele tenha até alguma melhora da qualidade de vida com a célula, mas pode ser que ele não volte a andar, quando realmente é uma lesão já muito antiga. Mas, de uma maneira geral, a perspectiva tem sido muito boa. E para... O Marcel citou o caso de que a empresa ela foi constituída por diversas pessoas com conhecimento técnico, mas que não tinham conhecimento de como abrir uma empresa, né? Luciana, você passou também por essa dificuldade? Total. Todo mundo passa, né? Sim, é quase assim, é um grande aprendizado, é quase traumático em alguns momentos, né? E aí você, depois de alguns anos, você se pergunta, nossa, mas por que ninguém me falou isso? Era tão óbvio, assim, para quem entende de negócios, né? E a gente acaba cometendo erros, assim, que eram óbvios e poderiam ter sido evitados. Então, eu sempre falo, realmente eu não tinha nenhuma noção do negócio. Talvez se eu tivesse, seria até ruim, porque talvez eu nem tivesse aberto a empresa. Se eu tivesse, como você vai totalmente sem noção, né? Você vai indo. Mas, assim, a gente recebeu apoio, né, da incubadora, a gente passou pelo processo de incubação, e aí foi um grande aprendizado. Eu procurei o Sebrae, né, passei pelo programa, pelo ProInter também, e participei do programa Inovativa Brasil também, né, que é um programa do governo federal. Então, né, a gente vai realmente, ao longo do tempo, vai conhecendo esse cenário, né, e vai entendendo exatamente como que a gente está posicionado nisso tudo, né. Não é fácil, mas é uma grande aventura. Não é fácil, mas é divertido, né? É uma aventura. E aí, Marcel e Luciana, como que vocês... Porque hoje, qual é a interação que vocês têm? Como vocês se conheceram? Foi por conta da... Né? Por conta da Por conta do universidade. ProInter, na verdade, foi no Sebrae, né, que a gente se conheceu, verdade. Isso foi por esses programas de aceleração e internacionalização, mas uma questão até interessante que vincula até a nossa interação também com Mato Grosso, né, que tem a ver com essa temática de, primeiro, a gente aprende a estruturar a empresa e aquela coisa, igual a Lu falou, que já está ali, já entrou nessa, agora tem que fazer acontecer. E aí persiste, a coisa anda, um ajudando o outro, e aí, quando a empresa de base tecnológica, a captação de recursos por editais é uma realidade que acontece. E aí foi até como a gente encontrou a ideia, né, que surgiram aí editais do CNPq, de vincular a incubadora que fosse certificada pela Amprotec. Eu já tinha interação com Mato Grosso, porque eu participei como palestrante do Startup Day na UFMT há uns anos atrás, e aí eu já gostei bastante da interação com Mato Grosso. Uma questão que é interessante reforçar aqui, que também é que não é só da área de biotech, né, justamente essa buscar capacitações e depois buscar captações de recurso
e parcerias, apoios, e agora, por exemplo, além de ter aproximado da ideia, a gente também começou a avaliar questões de ampliação de mercado, porque se a gente está interagindo com vocês no Mato Grosso, por que não? Se a gente está olhando também ampliação para o mercado até internacional, por que não fortalecer esse mercado nacional, né? Não só vender aqui no Rio. Então, a gente começou a interagir também com o mercado do Mato Grosso, tem umas, até nesse edital que a gente começou a interagir, até por eu interagir com várias empresas, eu trouxe para interagir com a incubadora aí do Mato Grosso, algumas pessoas do Sul, outras do Nordeste, a gente aqui do Sudeste, e isso tem sido bem interessante, porque tem esse intercâmbio de informações, tem o intercâmbio não tanto da parte de estruturação de empresa, como de captação de recursos, como a parte de comercial mesmo, né, de movimentar, gerar, porque assim, estruturar uma empresa a gente está aprendendo até hoje, né, Lu? Sempre tem alguma coisinha nova para aprender. E igual, estruturar uma estrutura comercial não é simples. E uma coisa é uma estrutura comercial local, outra coisa é uma estrutura comercial que já atende a nível nacional. Então, surge a figura de representantes comerciais. Então, é uma coisa que a gente tem validado aí também nessa interação e que tem sido bem interessante. Para quem galera que está saindo da graduação, que está pensando em abrir uma empresa de biotecnologia, biólogos, químicos, zootecnistas, veterinários, engenheiros agrícolas, quem, né, uma gama de profissões, né, de formações. Quais as dificuldades que vocês, porque assim, cada domínio, né, vai ter umas dificuldades específicas. Eu, de computação, eu tenho algumas questões ligadas à Lei Geral de Proteção de Dados, né, ligadas ao uso de ambientes controlados por conta de temperatura, por conta de data center e tal. Para biotecnologia em geral, assim, vocês têm que observar muito a legislação, tem questões de comitê de ética e tal. Para quem está, então, terminando a graduação, tem uma ideia, quer criar a sua empresa no ramo de biotecnologia e quer ter aquele sonho, tem vocês como exemplo, certo? Exemplo de sucesso. Que dica vocês dariam para quem está começando? E as dificuldades que vocês passaram, por exemplo, e que poderiam ser minimizadas num bate-papo de meia hora. Essa parte aí você tocou num ponto bem chave, que a Lu pode explorar um pouco melhor, que é até com a vivência dela, que eu fui um pouco para a zona de conforto, confesso, de não ir já para aplicação em animal e humano, e estou direcionando os produtos para life science, que é o uso em pesquisa. E aí foi até uma estratégia, mas uma grande barreira em biotecnologia é o regulatório. Aí eu depois posso dar algumas dicas, mas eu acho que é interessante a Luciana comentar um pouco sobre isso, que ela tem uma vivência boa sobre isso. Então, né, para quem está pensando em começar, o mais importante começa. Não adianta esperar estar tudo perfeito, porque nunca vai estar tudo perfeito. Mas realmente tem que ter, assim, tem que ter os pés no chão, né? E aí tem algumas coisas que são básicas, né, no início do negócio, que às vezes a gente não resolve no começo. Por exemplo, a primeira coisa é a estrutura societária, né? Quando você não tem nada, tem só uma ideia, né? Aí você faz aquela coisa básica, você chama o seu melhor amigo e fala, olha, eu tive uma ideia aqui, vamos montar uma empresa, 50% é minha, 50% é sua, né? Eu acho que normalmente começa desse jeito. E às vezes isso pode dar problema também lá na frente. Então, assim, é sempre bom conversar com pessoas que já estão nessa caminhada há mais tempo, né? E escutar também, talvez até principalmente, os erros, né? O que deu errado, para você não fazer. Né? Porque escutar só tudo que deu certo é muito bom, é muito motivador, mas sempre tem, né, muita coisa que foi sofrido, que de repente poderia ter sido resolvido logo no começo. E, né, obviamente, tem que conhecer o ambiente regulatório do produto com o qual quer trabalhar, né, para não ter surpresa, porque de repente você monta tudo, né, começa a investir recursos e de repente em algum momento, né, a questão regulatória vira uma barreira para o seu negócio. Isso não pode acontecer, você já tem que procurar o órgão regulatório no primeiro momento também, já se reunir com ele, porque
Como é inovação, às vezes o órgão regulatório não sabe nem ainda como se posicionar, e aí você pode construir isso junto com ele. Né? Então, o ideal é fazer isso num primeiro momento, né? Para poder realmente isso já ir acontecendo e não ser uma surpresa lá na frente. E aí, depois, uma coisa que eu escutei durante muito tempo, né, que realmente vai para o mercado, vai testar o seu produto, né? Não tem ninguém melhor para testar do que realmente o próprio cliente. Ele vai te dar o feedback. No começo, eu não queria sair da zona de conforto, eu ficava só correndo atrás de edital público. E os empreendedores mais experientes da incubadora falavam, Luciana, ok, você não pode perder os editais, né? Eles são super importantes, mas não fica focada só nisso. Vai vender o seu produto, e parece que dá medo de vender no começo, né? E aí você acaba ficando naquele ambiente de pesquisa, né? Você fica escrevendo projetos, submete o projeto ao edital, depois fica desenvolvendo, escrevendo relatório, e isso acaba que você não está atuando como empreendedor. E aí, quando você vai para o mercado, aí é um grande aprendizado. Aí você conhece a dor do seu cliente, conhece o que você consegue realmente resolver, qual a melhor forma. E aí, todo dia, você vê que tem uma possibilidade nova de melhorar o seu negócio. Então, isso realmente eu aprendi na incubadora com empreendedores que estavam lá há mais tempo. Né? Tinha uns que falaram, olha, eu demorei 4 anos para oferecer o meu produto para o cliente, por que eu não fiz isso antes? Eu fiquei validando, testando, pesquisando, tudo isso é importante, mas tem que acontecer paralelamente. Né? Se não tiver nenhum impedimento regulatório, coloque seu produto, doa para o cliente, não precisa nem vender, dá para ele. A melhor coisa é a amostra grátis, né? E o cliente traz o problema, mas também traz a solução, traz as oportunidades, né? Exatamente. E esse do doar com moderação, né? Porque a gente, quando vem da área acadêmica, a gente tende a nos desvalorizar um pouquinho, né? Que a gente está muito acostumado a não ter o trabalho ali valorizado, pela questão de já estar acostumado em bolsa de IC, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, mas super concordo aí. A gente fez a nossa estratégia na Magtech foi de ter um primeiro parceiro potencial cliente, que aí foi uma abordagem super tranquila, a gente chegou assim, podemos desenvolver esse P&D para a sua empresa, de melhorar esse seu produto. Foi até no mercado veterinário, e aí mais da parte de nutrição clínica e tal. Deu resultados bem interessantes, o que ia ser um produto, ele trouxe mais 8 possibilidades de projetos do portfólio, e aí depois as pessoas conhecendo a empresa vieram empresas grandes a nos contactar, a gente já estava até um pouco desistindo da pesquisa e desenvolvimento de prestação de serviço, indo para produto, surgiram possibilidade de projetos grandes em prestação de serviço, mas foi justamente isso, de vamos pôr para testar, não achar, porque às vezes é igual, eu coloquei as possibilidades de tratamento de câncer, mas é claro que isso para estar no mercado ainda tem uns 5 anos aí para frente. Mas a gente não é perfeito, né? Você tem que colocar ali um mínimo viável e, principalmente, quem vem da academia tem que entender que o mínimo para o mercado é o zero ali para a área acadêmica. Já dá para pôr um produto muito simples. A gente está fazendo agora uma partícula fluorescente, que na área de pesquisa é uma coisa comum, mas tem todo um caminho de pôr no mercado. Você não pode sair do laboratório na bancada e vender. Então, tem toda uma questão de fazer uma parceria comercial com uma fábrica que produz e tudo mais. Então, tudo isso é o que eu super concordo com todas as dicas aí da Luciana. É começar ontem, quanto mais cedo, melhor, e às vezes ir validando no meio do caminho. O regulatório nem sempre vai ser um problema, dependendo da área, quando é um cosmético, quando é uma aplicação para solo, agricultura, sensores, não tem barreiras regulatórias, quando vai mais para a saúde que mas aí também é ver a estratégia, a gente também não complicar a nossa vida, que às vezes é a gente que gera os problemas para nós mesmos. Quando na Magtech a gente começou a avaliar as questões regulatórias, a gente viu que a gente estava complicando muito, tipo, não tem legislação,
Mas é aquilo, a gente não está certo, mas também não está errado se gerar um produto nano. E depois a gente percebeu que a gente que estava complicando, porque, por exemplo, para a Anvisa, ele não preocupa qual é a dimensão daquele material, ele preocupa com a composição do material. É claro que se tem riscos, a gente tem que se precaver com isso e tudo mais. Mas, assim, não criar mais barreira do que existe. Igual a Luciana falou será que meu produto está bom? Põe, já tem gente querendo comprar. E aí, é claro, se a gente ainda validar porque cria uma estrutura comercial, valida o produto, talvez não está 100% bom, mas para aquele primeiro cliente, ele vira super cliente fiel ali, que depois você realmente manda a amostra grátis para ele vai valorizar o seu produto, e aí passa a ser uma parceria ali e fica uma situação recorrente, né? É realmente começar. E é aquela coisa, né? Startup é consertar o pneu do carro com o carro andando e vai adaptando no meio do caminho. Estamos adaptando o tempo todo. Legal isso que você falou da questão para o mercado, o mínimo é o zero na pesquisa, né? Eu estava, numa época, montando uma startup com um colega e a gente querendo trazer umas coisas, né? Não, o mercado precisa disso, não tem na região e tal, né? E quando nós fomos validar com os possíveis clientes, eles queriam umas coisas muito básicas, né? Do que nós estávamos imaginando. Exatamente isso. Mas isso tem de graça na internet, como assim e tal? Eu falo, mas não sabe, né? E realmente aí a academia te leva, te força a ir para um patamar muito superior, às vezes, né? De superior que eu digo de possibilidade de solução, né? Isso. E quando o mercado ele demora, ele tem um atraso, né? Para chegar até aquela necessidade. Ele tem necessidades mais básicas e muitas vezes a gente não ouve o mercado, né? E é exatamente isso que vocês falaram, né? Chegar tem que ouvir o mercado sempre, né? Porque ele que vai trazer. Conhecer o seu mercado, né? Tem que estar aberto para conhecer o seu mercado. Isso é muito importante. Conhecer bem de coração aberto ali, de talvez a pessoa vai falar que sua solução é péssima e você vai achar ruim, depois reflete e fala, realmente é ruim, poderia ser... E o melhor é muito mais simples. A gente começou a ter soluções para coisas muito simples, às vezes chegava com uma proposta mirabolante que a gente tem capacidade de fazer, mas às vezes até tem toda uma questão de também que quando a empresa de fronteira de conhecimento, assim, de parte muito tecnológica, tem que ter um trabalho de marketing, de educar o cliente. Exatamente. Aquela realidade de nanotecnologia, de célula-tronco, é normal para a gente que está atuando, mas pergunta para o parente, ele não sabe o que é aquilo. Não, então, o cliente acha que é uma coisa da NASA, acha que é coisa da NASA, assim, né? Isso. E o preço, eles acham também que nem perguntam, porque, tipo, nem vou perguntar o preço, porque deve ser muito caro. Várias vezes eu ouvi isso. E aí, quando você fala, e eles ficam chocados, nossa, mas é só isso. Então, é realmente aquela questão de educar o cliente, né? E isso, para a gente, é óbvio, porque os veterinários, né, eles ainda acham que a célula-tronco é uma coisa experimental, eles não sabem que é uma realidade já na prática clínica. Então, assim, ainda são poucos veterinários que trabalham com célula-tronco, né? Conforme eu falei, quem procura a gente são os tutores de animais. E aí a gente tem aquela rede, né, que não é muito grande, mas que a gente vem conseguindo expandir, e a gente pode indicar esses veterinários, mas quem procura a gente diariamente são os tutores, não os veterinários. Porque eles ainda realmente se sentem distantes da tecnologia, da célula-tronco, ainda acham que é uma coisa complexa, complexa de aplicar, complexa de explicar para o dono do animal. Então, esse trabalho de capacitação do cliente é muito importante. É aquela questão de que novidade traz medo num primeiro momento, né? Isso que não pode ter. Do pioneirismo, que você falou, né, vocês trabalhando com nanotecnologia. Quando você é o pioneiro, né, tem muitas dificuldades, você não pode parar aí, mas isso você tem que olhar como uma vantagem. Vai ter pouca gente, né, justamente por conta dessa barreira, né, de não ter, às vezes, regulatório definido. Né, não tem nem, quando a gente foi abrir a empresa, já começou o problema, não existe KNAI para laboratório de célula-tronco, né, não existe KNAI para laboratório de nanotecnologia. E aí, uma hora você tem que definir, eu sou isso e vou em frente, depois eu mudo. Porque se não tem, você vai esperar ter, né, não faz sentido. E esse ponto
é super importante também, de ter, até falando tanto como o case da Magtech, como a associação também da gente, e que eu vejo que também tem muito aí no Colaborama, na ideia, é da gente tomar posturas mais ativas. A gente costuma ser muito passivo a tudo, né? Ah, vou esperar a legislação criar. Não, corre atrás e faz dela, porque a gente acha que está muito intangível. Não tá, talvez bate lá na porta da Anvisa, do mapa e conversa. É o que a Luciana fez, por exemplo, de ter conversa direto lá com o mapa. Ah, não tem essa legislação, essa certificação, vamos criar. Porque se não é a gente que cria, alguém vai criar e a gente não vai conseguir atender, porque é uma pessoa que criou que nem tem conhecimento da área. Então, vamos tomar posturas ali mais de fazer e pôr a coisa para andar, né? Então, isso aí é fundamental. E em qualquer área, na parte de biotecnologia, a gente acaba tendo que fazer muito isso por causa de, geralmente, são coisas bem recentes e novas, mas em várias áreas. Se não tem, vamos fazer acontecer e vamos tomar a frente e criar isso. Nesse aspecto, Marcel, para a gente já ir para os finalmente aqui, tanto a parte de criação de cultura, que é a divulgação, que a Luciana estava falando, questão dos veterinários, né, que não tem ainda, tem medo, tem receio, né, da célula-tronco. Então, assim, essa divulgação, né, do que nós já temos, do nosso potencial, tanto com a ajuda por exemplo, com marcos regulatórios e tudo mais, a Ambiotech ela deve ter um trabalho forte nesse sentido, né? Você pode fazer uma fala nesse sentido como a Ambiotech pode ajudar nisso e tal? Sim, o regulatório é até uma parte bem forte da Ambiotech, desde a origem lá, antes dessa criação de comitês, a gente já tinha uma parte bem atuante em regulatório, principalmente junto à Anvisa, e justamente nessa postura bem ativa, teve várias ações de tipo, vamos fazer acontecer, conversando com o órgão regulatório, conversando com as partes governamentais e conseguindo propor mudanças e tudo mais. Mas, no geral, assim, o que eu posso dizer e deixar até como uma mensagem aí da Ambiotech, a gente, principalmente, que está relacionado mais à minha diretoria e que tem a ver com esse núcleo aí da ideia e do Colaborama, que tem interação com a universidade, é que a gente tem se aproximado bastante dessas universidades e centros de pesquisa como uma forma colaborativa, porque é justamente isso, é de trabalhar em rede de forma colaborativa que a gente consegue resultados muito mais efetivos, né? Então, seja no caso de instituições e associações e universidades e tal, a gente tem feito colaborações, mas também que eles atuam como associados do mesmo jeito, e as pessoas que estão como associadas, elas têm livre acesso a todas as informações da Ambiotech. A gente tenta, ao máximo, colocar as informações a nível nacional e estratégico públicas, mas tem aquelas mais internamente, que a gente batalha junto ali com todos os associados, e esses comitês que a gente tem criado, eles são muito bons para isso. Até a gente tem essa aproximação aí da ideia aí do Colaborama, né, que a gente já teve algumas reuniões, né, Roger? E justamente para ter essa aproximação de questões estratégicas em relação a não só a biotecnologia, mas da associação Foco em Biotecnologia, mas que permeia outros cenários aí a nível nacional. E tanto a parte de regulatório é muito marcante, mesmo não sendo associado, pode entrar em contato com a Ambiotech, tem os e-mails de cada diretoria, para alguma consulta particular sobre algum assunto, às vezes é um direcionamento que nem precisa ter um fim lucrativo ali, né? E tanto em várias outras áreas. Tem agora essa área de veterinário, tem essa área mais de PDI mercado. Uma parte que tem crescido muito são justamente a parte de insumos estratégicos que dá para reposicionar as empresas aí a nível nacional de uma forma a atender esses mercados que não são atendidos para a gente passar a ser autossuficiente. Então, todas essas dúvidas eu coloco aí a possibilidade de entrar em contato, todo mundo responde, aqueles e-mails não são os e-mails que caem no e-mail fictício que ninguém responde, então a associação está bem ativa aí,
qualquer dúvida sobre qualquer área, ou mesmo que ache que não é de biotecnologia, às vezes tem essa parte de agronegócio mesmo, a gente tem visto que pode ser muito melhor explorada, e a gente vê que na região Nordeste, Centro-Oeste tem muito potencial para isso. Então, assim, se tem alguma questão regulatória, se tem alguma questão de mercado, tanto nacional quanto internacional, as portas estão abertas aí, é só entrar em contato. Acho que agora foi a vez da Luciana cair. Marcel, vamos fazer o encerramento, que a gente está com quase 1h30. Pode deixar uma mensagem de encerramento em nome da Magtec, em seu nome, da Ambiotec, fazer esse fechamento da nossa conversa. Certo. Não, eu acho que a mensagem foi até essa que a gente estava conversando de colaboração em rede, né? Que a gente, tanto seja o mercado de biotecnologia, ou seja o mercado de empreendedorismo, em todas as áreas, em todas as esferas, até essa interação aí no eixo Rio, Mato Grosso, a gente tem visto muito isso, né? Que potencializa todas as áreas. A gente está num momento aí que está super interessante para essas interações em rede, por mais que a gente está aí vivendo uma situação bem complicada de questão de saúde pública, mas que isso aí é uma questão até mundial, né? A gente está com bastante oportunidade de interação. Essa pandemia trouxe muito a questão de que a gente pode interagir virtualmente. Quando a gente estava muito no presencial, nunca que a gente imaginaria fazer uma live dessa. A gente achava que tudo tem que ser presencial, que tudo está muito distante o Rio do Mato Grosso. Não está. O Brasil, por mais que tenha essa dimensão continental aí, a gente pode interagir em todas as pontas, potencializando bastante todas essas interações, e quando a gente faz essas interações, fica muito positivo para todos, né? Até porque tem mudado bem a visão até do empreendedorismo. Eu falo que eu uso o termo empreendedorismo até para tirar aquele paradigma de empreendedor, né? De empresa, que antigamente a empresa coloca com uma questão mais pejorativa, e tipo, agora cria-se a ideia do empreendedorismo. Vamos utilizar dessa visão de empreendedorismo e mudar para uma coisa muito mais coletiva e que traga resultado para todo mundo. Quem está com a ideia de abrir empresa, super incentivo e estimulo, me coloco à disposição tanto para informações em questão de empreendedorismo, biotecnologia, empreendedorismo científico especificamente, só reforçando, encontra a Magtec, a gente dá para entrar em contato facilmente pelas redes sociais aí por Magtec Brasil, @Magtec Brasil. Obrigado pela oportunidade, Roger, e a gente continua essa parceria aí, com certeza, que só iniciou. Tá certo, tá certo. Luciana, muito obrigado. Por favor, faça os agradecimentos. Então, conforme eu falei até no penúltimo slide, né, a gente vem buscando realmente o estabelecimento de parcerias, sejam parcerias comerciais, parcerias para o desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente vai ficar muito feliz realmente se alguém procurar a gente com alguma proposta nesse sentido, né, seja para desenvolver um projeto de pesquisa em parceria ou para estabelecer uma parceria comercial, né, que ajude a gente a se posicionar no mercado do Centro-Oeste ou de outras regiões também. Né, conforme o Marcel falou, a gente tem que pensar em internacionalizar, mas a gente também tem que pensar em ganhar o mercado nacional, né, que é enorme. Falando então de mercado pet, né, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores populações de pets do mundo. Então é um mercado enorme a ser explorado, né? E eu agradeço a oportunidade, né? E eu espero que a gente possa ter bons frutos, né, dessa parceria, né, com a incubadora, com o Colaborama. Me coloco à disposição. Valeu, muito obrigado a todos, obrigado a todos que assistiram, obrigado, Luciana, obrigado, Marcel, por esse tempo que vocês dedicaram. Obrigado também aos parceiros que ajudam a gente a conduzir esse projeto, e
Daqui 2 semanas nós teremos uma outra live, né, um outro meetup, e agora falando, né, especificamente sobre assuntos de startups, né? Muito obrigado a todos e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.